ela traz tudo o que nós precisamos, amém? Erra quem pensa que não precisa da presença de Deus. Olha para o seu vizinho e diga: você é necessitado da presença de Deus. Diga: você cada dia mais, diga, necessita da presença do Senhor. E minha irmã, meu irmão, nada melhor do que um dia como este, dia de Santa Ceia do Senhor. Dia que todo filho de Deus entende que esse dia não é um dia qualquer, não é um dia normal. É um dia que todos nós nos achegamos a Ele com temor, com reverência, mas também, como já dizia o apóstolo Paulo, né? Examinando-nos a nós mesmos, procurando ver quem temos sido, como temos vivido e como principalmente anda o nosso coração. Porque, irmão, Deus não te chamou só para estar dentro de um templo. Deus não te chamou para um segmento religioso. Deus chamou você para você ter uma vida com Ele. Deus chamou você para você viver na presença dEle. Deus nos criou para vivermos em intimidade e comunhão com o nosso Criador. Amém, Jesus? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é tudo que eu preciso e sempre vou precisar em meu viver. Amém? Agora digam assim comigo: estar. Digam: estar não é a mesma coisa que acessar. Por quê, pastor Diego? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Isaías 55, eu vou acompanhando aqui, eu vou olhando aqui, até dar ok aí para ti, tá, meu irmão? Isaías 55, versículo de número 6. E eu vou ler primeiro com você aqui na nossa Bíblia, na ARC, aí eu vou ler também na NVI, onde o Senhor me chamava a atenção ainda antes de eu dormir, né? Ele me fazia entender um pouquinho mais do que ele diz aqui. Fala assim para nós, na sua Bíblia, na ARC, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está. Aí o início do versículo 7, o que ele fala? Diz assim para nós: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em fazer o quê? Digam graças a Deus. Então olha o que o nosso Senhor ele mostra para nós em sua palavra. Mas agora só retornando no verso 6, na tradução NVI, prestem atenção aqui na tela que diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto é possível o quê? Então hoje cada um de nós que estamos aqui e cada ser humano que está vivo nessa terra tem a oportunidade, tem a possibilidade de ter um encontro com o Senhor. Mas para ter esse encontro, ele precisa procurá-lo, ele precisa buscá-lo. Digam comigo: ele precisa acessá-lo. Por quê? Porque muitos podem até vir a uma igreja, muitos poderiam estar sentados no seu lugar ou ao seu lado, mas isso não significa que essa pessoa está buscando ao Senhor, está acessando ao Senhor. Quantas pessoas elas podem entrar e sair de um templo da mesma maneira? Mas quantos entenderam que eu preciso ir além do que estar presente e me entenda bem, tem provado e tem feito proveito também, me entenda bem, do que é estar na presença de Deus. E é por isso que o nosso Senhor, ele continua falando assim, ó: clamem por ele enquanto está. Vai chegar um momento, irmão, que não vai haver mais essa possibilidade. Vai haver um tempo que muitos vão gritar, espernear, clamar de tantas maneiras, digam assim comigo, mas não vão encontrar o Senhor. E aí que mora o grande perigo. Por quê, pastor? Buscar vai muito além de você estar aqui dentro, você seguir um hábito, um ritual religioso. Buscar, minha irmã, meu irmão, vai muito além, me entenda bem, de você entender assim: ah, pastor, eu fui à igreja domingo, missão cumprida e estou bem com Deus. Será? Será que Deus, ele olhando para nós e ele podendo falar conosco, ele mostraria para nós se de fato estamos de dever cumprido e principalmente agradando a ele? Por quê, pastor Diego? Porque ele está nos mandando buscar, que vai muito além de você só estar presente.
Buscar é você se entregar, buscar é você rasgar o seu coração na presença dele. Buscar é você estar determinado a aprender, a conhecer mais dele. É você evoluir não só como pessoa, mas principalmente como filho de Deus. E quantos, minha irmã, meu irmão, que não têm feito isso ou têm deixado de buscá-lo da maneira exata, que vai chegar o momento que não vai mais conseguir fazer isso. Que não vai encontrar essa liberdade, essa paz que temos aqui agora de buscar ao Senhor. Costumo dizer, né, que a gente tem essa tranquilidade. Olha lá, a porta está ali aberta, você está sentado, você pegou seu carro, sua moto, suas pernas, veio para a casa de Deus, ninguém te ameaçou, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, a gente não está escondido nessa hora, você me entende, sim ou não? Sim. Mas quantos estão passando por isso que eu disse e um pouco mais, apenas para buscar ao Senhor? E quantos não estão entendendo que essa possibilidade que nós temos hoje é um tempo que já foi determinado por Deus. Uma hora esse tempo vai acabar. Uma hora, me entenda bem, esse acesso, uma hora essa possibilidade, digam comigo, vai passar. E por isso que no 7, aqui na NVI, ele fala assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau. Quem é o homem mau? Todo ser humano que ainda tem permanecido na sua natureza pecaminosa. Que tem, entenda bem, né, mantido hábitos, condutas, pensamentos, comportamentos que desagradam ao Senhor e vai contra a sua palavra. Amém, Jesus? Os seus pensamentos também. Por que, pastor, ele fala de pensamentos? Quantos pensamentos nós, antes de encontrarmos o Senhor e sermos encontrados por Ele, pensávamos ser certos? Mas depois que o conhecemos a sua verdade, vimos que estávamos enganados. Víamos, me entendam bem, né? Que nem tudo era como pensávamos. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Era assim ou não era? É. Quantos conceitos, pensamentos, ideais, padrões que carregávamos, que depois que a gente teve um encontro com Jesus, a gente percebeu, eu estava completamente errado. Não era da maneira que eu pensava. Irmãos, irmãs, olha aqui para mim. O Senhor, Ele ainda hoje está querendo dar oportunidade para muitas pessoas virem para Ele, correrem para Ele, buscarem a Ele. Por quê, pastor? Ele diz agora, volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Diga assim comigo, graças a Deus, que essa misericórdia esteve e está sobre a minha vida hoje. Por quê, pastor? Porque senão a gente não estaria aqui agora. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos e ela se renova. Então, se você está aqui é porque ela se renovou. Digam graças a Deus. Mas para quantos mais o Senhor está querendo manifestar essa misericórdia? Para quantos mais o Senhor está querendo que essa pessoa conheça essa misericórdia? Irmão, eu e você não podemos errar. Eu e você temos hoje uma oportunidade, meu irmão, que nada nessa terra lá pode substituir e nada vale mais do que isso, que é podermos estar na presença do Senhor. Amém, Jesus? Amém. Digam comigo, estar na presença é muito mais que estar aqui dentro de um templo. Porque quantos estão acessando ao templo há muito tempo, mas não a presença de Deus? Quantos se simpatizam com a Bíblia, com os louvores? Quantas modas estamos vendo aí hoje, né? Que se tornou fácil ser cristão, se batizar, mas não abandonar o erro. E essas pessoas não estão andando na presença do Senhor. Aí finalizando ele diz o quê? O nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o quê, irmãos? Então eu pergunto, Deus pode perdoar qualquer pessoa que passar a buscá-lo nesse exato momento? Sim. De qualquer coisa que ela fez. Qualquer erro que ela cometeu, qualquer coisa séria, coisa grave, qualquer coisa, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes mancha as suas vestes, suas mãos, seu nome, ou até o diabo usa para querer condená-la, para querer oprimi-la dia após dia. Amém, Jesus? O nosso Senhor, Ele fala em sua palavra que é para a liberdade que Cristo... Você crê nisso, sim ou não? Olha para o seu vizinho e diga, você é livre. Mas desse jeito, acho que ele vai pensar que é preso, né? Olha para ele de novo, dá um sorriso bonito. Fala, você é livre em Cristo Jesus. Amém, Jesus?
E nós precisamos viver isso na essência. Por quê, pastor Diego? Quantas pessoas, minha irmã, meu irmão, não têm acessado essa presença que as torna livre? Livre do pecado, livre da opressão, livre da tristeza, livre de qualquer coisa que tem levado ela a sofrer. Porque, minha irmã, meu irmão, quando acessamos a presença de Deus, somos retirados de tudo aquilo que nos aprisionava, nos fazia cativo lá fora. E muitas vezes nas mãos de Satanás. E é isso que eu e você, graças a Deus hoje, podemos ter acesso e muitos outros também lá fora. Aquele que talvez nunca colocou um pé dentro da casa de Deus. Aquele que talvez já teve o seu momento, como alguns dizem, né? Eu já fui da igreja, mas por algum motivo se afastaram, por algum motivo se desviaram, por algum motivo se sentiram indignos de estar na casa de Deus. E eu não vou mais no culto, porque eu sei que eu fiz isso de errado, não deveria ter feito assim, e eu não quero estar lá hoje. Irmã, irmão, Deus está esperando essa pessoa de braços abertos. Deus está querendo perdoá-la. Deus está querendo manifestar a sua misericórdia, a sua graça sobre ela. Digam graças a Deus. E pastor, como é que eu faço para acessar essa graça, essa misericórdia, essa presença, que ela é tão maravilhosa e significante também para a minha vida? Jeremias 29, versículo de número 13, vai falar assim para nós, ó. Jeremias 29, versículo de número 13. Vai dizer desta maneira aqui, Jeremias 29, versículo de número 13, pega aí com o pastor, que nós vamos, minha irmã, meu irmão, entender o que o nosso Deus, Ele está falando conosco hoje. Amém. Jeremias 29, 13, diz assim, e buscar-me-eis, e me achareis. Quando a gente fizer o que, irmãos? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Opa, então Deus nos manda buscá-lo? Sim ou não? Sim. Claro. Temos que buscá-lo? Devemos. Mas, pastor, é de qualquer maneira? É todo o coração. E, pastor, por que ele fala que tem que ser de todo o coração? Porque você só vai ter uma busca eficaz quando você empenhar o seu coração para buscá-lo de verdade. Quando a gente empenha o coração, me entenda bem, a gente não vive o superficial. A gente adentra o profundo. A gente experimenta aquilo que ainda muitos podem não ter vivido, me entenda bem. Quantos já se acostumaram em estar dentro de um templo, só que há muito tempo já não sabem mais nem o que é a presença de Deus na vida dela. Já não choram mais na presença de Deus. Eu não estou falando de sentimentalismo, não. Eu estou falando de coração quebrantado, de sensibilidade ao toque do Espírito Santo, à presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós precisamos, minha irmã, meu irmão, empenhar o nosso coração. Porque verdadeiramente desta maneira poderemos de fato não só buscar, mas ter um encontro. E quantas vezes Deus nos chama para isso? Só nos dias de culto? Claro que não. Ele nos chama no dia de culto. Ele nos chama no nosso secreto. Às vezes você está tendo um tipo de dia ou de semana, mas tem um momento que o Senhor ele vai atraindo o seu coração para você separar ali, louvar, ler a Bíblia, ficar sós com Ele em oração, e ali o Espírito Santo vai te edificando. Você me entende sim ou não? Sim. Mas quantos têm deixado isso? Quantos já não vivem mais isso? Quantos, se eu perguntar agora, qual foi a última vez que você jejuou ao Senhor? E agora, hein? Sabe que eu já não lembro mais? Se alguns hoje forem questionados, qual foi a última vez que de fato você se envolveu na presença de Deus? Eu até fui na igreja, mas o culto estava meio chato. Eu até fui na igreja, mas assim o louvor não estava daquele jeito. Eu até fui na igreja, mas ir à igreja qualquer um entra. Você acredita, minha irmã, meu irmão, que qualquer um entra, igual eu e você estamos aqui? Sim ou não? Sim. Porque acessar a presença de Deus não depende só do pastor. Não depende do obreiro que está te recebendo na porta. Depende de você empenhar o seu coração quando você entrar aqui. Se você deu uma analisada no vídeo que o pastor mandou lá no grupo, eu falava de horário. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você não vai se atrasar para uma audiência, você não vai se atrasar para bater ponto de trabalho, um horário marcado com ninguém, você não vai se atrasar para um exame médico, você não vai se atrasar para nada. Mas por que para Deus, às vezes, a gente dá algumas deixas assim, que pensa estar certo,
Mas a gente está passando vergonha. Porque nisto também mostramos se estamos empenhando o nosso coração ou não. Você está me entendendo, sim ou não? Sim. Você pode não gostar, você pode ficar bravo, mas você fala com Deus. Porque um dia, minha irmã, meu irmão, Deus vai te mostrar que a todo instante Ele estava te instruindo, te mostrando o caminho para você fazer o que era certo de todo o coração, para que você tivesse eficácia. Mas muitos, minha irmã, meu irmão, vão perceber naquele dia, talvez tarde, que foi por causa delas, que talvez se atrapalharam, esfriaram na fé, se apostataram, como a Bíblia fala que vai acontecer, já está acontecendo nesse tempo. Você me entende, sim ou não? E quantos, minha irmã, meu irmão, estão deixando de viver isso? Estão deixando de empenhar os seus corações? Quantos já não sabem mais o que é chegar aqui e se derramar verdadeiramente? Quando eu digo aqui, eu falo na igreja em si. Quantos estão frequentando os seus ministérios, suas congregações, e aí saem de lá falando mal de pastor, falando mal do culto, falando mal do vizinho, falando que o culto não estava uma bênção, falando disso, falando daquilo. Por quê? Porque o seu coração está mais fora do que dentro da presença de Deus. O corpo dela entrou numa congregação, você entende, sim ou não? Mas o coração dela não entrou na presença de Deus. Mas a vida dela não está mais na presença de Deus. Essa pessoa, ela começou a viver algo superficial, ou pode ser que para alguns talvez já nem exista mais o superficial. E ela está se esquecendo que ainda, digam comigo, ainda é tempo. Porque o Senhor está nos mandando buscá-lo. O Senhor está nos mostrando que podemos acessá-lo. Digam graças a Deus. Olha para o seu vizinho, ainda dá tempo. Diga para ele, ainda dá tempo. Diga, depende de você. Depende ou não depende? Irmã, irmão, nós precisamos ter essa união, essa comunhão para formarmos o corpo de Cristo. Amém? Mas você lembra que quando se fala a respeito de salvação, cada um tem que entender que tem uma responsabilidade? Você está entendendo sim ou não? Pastor, mas por que Deus ele está falando isso aqui conosco? Eu vou levar você dentro da palavra de Deus e vou mostrar para você o perigo. Digam comigo, o perigo. Perigo do quê, pastor? De não ter mais a presença de Deus. O perigo de você pensar muitas vezes e, veja bem, até ser enganado pelo maligno pensando estar tudo certo, mas você está correndo um grande perigo. Livro de 1 Samuel, pega aí com o pastor, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 14, pega aí com o pastor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, vai falar para nós desta maneira, E o Espírito do Senhor, o que ele fez, irmãos? Se retirou de e o assombrava um espírito mau da parte do... Quando se fala do Espírito do Senhor, se trata do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz mal a nós? O Espírito Santo, desculpa falar se me entenda bem, né? Ele atrapalha ou destrói a nossa vida? Claro que não. Ele nos conduz em terra plana. Ele nos conduz, minha irmã, meu irmão, dentro das vontades, do querer de Deus, que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém, Jesus? E além de tudo isso, Ele nos faz, Ele nos torna filhos de Deus. Digam amém, Jesus. Agora, quando Ele não está, quando essa presença já não há mais em nós, fato é aquilo que Jesus falou lá em Mateus. O mal vendo que não tem ninguém nessa casa, ele volta e traz 7 piores do que ele. E o que a Bíblia diz? Que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Você está entendendo sim ou não? Sim. Então, minha irmã, meu irmão, você pode até estar dentro do templo, mas se você não estiver na presença, olha o risco que você está correndo. Olha o risco que eu e você podemos estar vivendo. Porque quantas pessoas ainda hoje estão perdidas aonde? Lá fora? Não. Dentro das igrejas. Quantas pessoas já não são mais sensíveis à voz, à presença de Deus aonde? Lá fora? Dentro das casas, me entenda bem, dos templos, das congregações. Quantos de nós, minha irmã, meu irmão, um dia fomos alertados e avisados que precisamos cuidar, precisamos zelar, precisamos empenhar o nosso coração, principalmente na vida que queremos ter com Deus. Amém, Jesus? Então, eu até coloquei aqui, né? Me entenda bem, eu vou ler para você, eu diz assim, quando a gente, perde a presença de Deus, ainda que a gente esteja aqui dentro, somos rondados primeiro, sabe pelo quê?
pelo sono espiritual. Esse sono espiritual nos faz pensar que está tudo bem. Estou cumprindo o meu dever com Jesus. Estou garantido nos céus. Irmã, irmão, muitos vão ser pegos de surpresa naquele grande dia. Você está entendendo sim ou não? Olha para o seu vizinho e diga para ele, desperta. Não, mas se você fez um carinho, ele quase dormiu aí, ó. Você falou desperta, ele fez assim, ó. Não, fala desperta. Você de casa aí, ó, desperta. 18h50 eu estou esperando vocês aqui para você ouvir o restante da palavra de Deus e para você ser edificado. Então, 18h50 iniciaremos. Vamos viver a Santa Ceia do Senhor. Já tem um povo abençoado aqui e você da noite vem para a casa de Deus. Deus abençoe você, hein? Então, irmão, a gente tem que despertar. Porque muitas coisas vão vir, sabe para quê? Olha para o seu vizinho e diga assim para ele, para você dormir. Mas não estou falando do sono que você teve agora à noite. Quem dormiu bem essa noite? Você não dormiu, já oro por você, para você dormir bem. Porque Deus dá o sono aos seus amados. Glória a Deus. Dá ou não dá? Tá te faltando o sono? Então, peraí, alguma coisa tá de errado. Você me entende bem? Agora, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando a Bíblia fala para nós se despertar, esses tempos atrás até brincava sobre isso, né? Não estou induzindo e nem recomendando você a fazer isso. Mas tem muita gente que assistiu esses filmes de zumbi aí. Você sabe, sim ou não? Eu vou usar esse termo, tá cheio de zumbi por aí, dentro das igrejas. E pastor, o que o senhor quer falar com isso? O Apocalipse trata isso, sabe como o quê? O que tem aparência de que vive. Quem já leu isso aí? Aquele que tem aparência de que está vivo, mas a Bíblia fala que ele está. Quando eu falo a Bíblia, quem é que está falando com as igrejas lá no Apocalipse? O próprio Espírito do Senhor. Então o próprio Espírito de Deus está falando que tem muita gente que tem aparência de que vive, mas está morta. O que é isso? Você pode estar dentro do templo, mas sem a presença de Deus você está morta espiritualmente. Você está num ritual religioso, você está num padrão religioso, você gosta de uma canção, você gosta de fazer algo pela igreja. Eu me recordo que já faz 2 anos que estamos aqui, lá ficamos 3 e pouco, vai fazer uns quase 4 anos. Eu fiz uma reunião com os obreiros das 2 cidades que nós cuidávamos, e eu tinha assim no coração em compartilhar algo sério com eles. E aí eu fui orar a Deus. E assim, nitidamente no meu coração, o Espírito Santo falou assim, eu não quero serviçais na minha casa. Eu quero filhos na minha casa. E naquela hora eu perguntei, o que é isso, Senhor? Aí o Espírito Santo pôde falar que tem muita gente que estava trabalhando para ele, mas não estava com ele. Estava trabalhando na obra, mas sem a presença dele. E o Senhor falou que não queria isso. E eu comecei a lhe dar aquela palavra, aquele entendimento que o Senhor foi dando. E eu falei, irmãos, às vezes você está servindo, até o obreiro que está aqui me ouvindo. Eu, pastor também. Às vezes a gente pode estar fazendo a obra, mas pode estar morto espiritual. Às vezes você pode falar assim, pastor, eu tenho 20 anos de igreja. Com todo respeito, posso falar? E daí? Se você não estiver na presença de Deus. E daí se o Espírito Santo não estiver em você? Pastor, mas eu já fiz tanto pela igreja. E daí se você não continua na presença de Deus? Porque naquele dia Jesus falou que muitos vão chegar falando para ele, que fizeram coisas no nome dele, sim ou não? Mas o que Jesus vai falar para eles? Eu não vos conheço. Olha que coisa séria. Então esse despertar que o Senhor está falando conosco, eu e você só vivemos na presença. Porque quando a presença saiu do Saul, ele continuou fazendo tudo que era certo? Só que tem uma coisa muito séria aqui que Deus falava no meu coração quando eu preparava essa palavra. Aqui, depois eu faço votos que você pegue depois na sua casa, tendo um tempinho durante a semana, o que seja, e leia todo esse contexto, você vai ver que coisa séria. Depois que a presença de Deus, ela saiu do Saul, a primeira coisa que o Saul mostra lá na Bíblia no contexto, e acontece com muitos hoje e a gente não percebe, sabe o que é? Ele pensou que estava certo, que ele estava na razão, que ele estava no dever dele. Principalmente quando ele, modo de falar nosso, né? Quando ele bateu boca com Samuel, o profeta Samuel. E quantos de nós hoje em dia que perdemos a presença de Deus?
Às vezes o pastor fala, a pessoa acha ruim. Às vezes o irmão cobra, a pessoa acha ruim. Às vezes o marido fala, a esposa fala, a mãe fala, o pai fala, o filho fala, acha ruim. Sabe o que é isso? Ali já é uma demonstração que, minha irmã, meu irmão, o sono espiritual te pegou. Porque quando ainda estamos vivos na presença de Deus, ainda que com falhas e com limitações, quando vem algo, diga assim comigo, da parte do Senhor, eu não fico revoltado, eu não fico ofendido, eu aceito. Porque a Bíblia fala o que para mim? Fira-me o justo. Porque isso vai ser o que para nós? Alguém já leu? Vai ser óleo para a nossa cabeça. Vai ser unção, vai ser vida para nós. Digam amém, Jesus. Amém. Não, pastor, quem é o homem para falar comigo? O pastor está achando que ele é quem? O obreiro está achando que ele é quem? Da minha vida cuido eu. Cuidado, que talvez tem gente que por causa dessa postura nunca mais se levantou do sono espiritual. Só que tem uma coisa terrível também. Se você pegar o contexto, diga assim comigo, quando a presença não está mais em mim. O Saul, ele foi rondado por um espírito mau. E o que esse espírito mau faz? Olha ali o versículo de número 15, diz assim, ó. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor. Coloca na NVI aí, irmão, esse versículo aí. Olha todo mundo na tela. O que esse espírito mal faz, pastor? Assombra. O que é o assombrar? O que está falando lá no finalzinho? Atormentando. E você sabe o que esse tormento ele faz em nossas vidas? Sabe ou não? Irmão, quando a gente é rondado por esse espírito, a gente é dominado por ele. Deixa eu falar para você uma coisinha. Tudo, olha aqui para mim, tudo nos faz perder o controle. E quando eu digo perder o controle, não é nos tornar somente agressivos. A gente começa a perder, vamos falar aqui como a vida, né? A gente começa a perder o domínio, perder muitas vezes até, minha irmã, meu irmão, aquilo que a gente pensava estar tudo certo no seu devido lugar, as coisas começam a desandar. Desanda em casa, desanda na saúde, desanda no casamento, desanda na vida dos filhos, porque outrora a presença de Deus que te ajudava a ter tudo aquilo dentro do controle, dentro do lugar, me entenda bem, dentro da ordem, agora já não está mais ali. E quando a presença se ausenta, as coisas começam a sair do controle e o tormento começa a vir na sua vida. E pastor, o que mais que ela faz conosco? Ela faz a gente agir de maneira agressiva, porque se você pegar a Bíblia, as primeiras coisas que o Saul começou a fazer foi o quê? Se tornou agressivo. Aquele que veio para ajudá-lo, logo de primeiro momento, o que ele quis fazer? Quis matá-lo. E assim você vai vendo dentro do contexto. Quantas pessoas, olhem para mim agora, eu vou falar isso aqui agora. Quantas pessoas que dizem estar na presença de Deus, qualquer coisinha perdem o controle, se tornam agressivos, frustrados, briguentos. E você sabe qual que é a justificativa, o pretexto que a pessoa usa? É porque eu sou assim, eu nasci assim, e Jesus já sabia. Ele sabia. Você se esqueceu de que Jesus também te chamou para você mudar. De que Jesus te chamou para você nascer de novo. Que Jesus te chamou para você negar-se a si. Lembra que o apóstolo Paulo falava? Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Mas você lembra quem era antigamente o apóstolo Paulo? Você lembra do que ele fazia ou não? Sim. Quem já leu aí, diga amém. Amém. E depois que ele diz isso, depois que ele declara, depois que ele se converte, a gente vê ele fazendo as mesmas coisas? Então por que eu e você vamos falar isso? Por que eu e você vamos usar esse pretexto? Não, pastor, eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou assim. Não, você está sem a presença de Deus. Você está sem o Espírito de Deus. E esse espírito mau, ele está conseguindo, ele tem acesso agora de qualquer coisa tirar o controle da sua vida. De levar você a entrar em desespero, em raiva, em ódio, em tristeza, em depressão, em opressão. Porque você sabe que muitas vezes não é nem o mal que nos oprime. A pessoa, por alguma coisa, ela se oprime sozinha. Você entende o que eu estou falando? E quantos fazem isso? A gente não pode, porque a própria Bíblia fala que nós não devemos, nós mesmos, nos metermos em servidão na qual o Senhor já nos livrou. Tem gente que se coloca sozinha de novo numa situação na qual um dia, quando ela entrou na presença de Deus, o Senhor já tinha tirado ela. Você me entende, sim ou não?
Muitas vezes eu não compreendo quando uma pessoa ela fala, né? Que ela experimentou do poder, da presença de Deus, foi curada, foi transformada, foi liberta. Aí passa o tempo, aí um dia ela fala assim, mas aí voltou para minha vida. Não, irmão. Se começou a acontecer de novo, é porque você não cuidou da presença que você estava vivendo, que você tinha recebido. Uma vez, uma das minhas maiores tristezas é que eu conheci um rapaz e eu gostava bastante dele e olhava para ele assim como um referencial. Dizia ter uma intimidade com o Espírito Santo, tudo mais, etc. E um certo tempo depois ele pegou outro caminho. E tempos passados, encontrado com ele, aí aquele que outrora dizia ter intimidade com o Espírito Santo, e era muito usado pelo Espírito de Deus, agora já dizia não crer mais no Espírito Santo. E que o Espírito Santo não existia. Irmão, aí você sabe que se você é instrumento de Deus, você não pode deixar a pessoa andar para o engano sem você poder falar aquilo que é a verdade, a palavra de Deus para ele. E aí, pastor, muitas vezes o que leva uma pessoa a agir dessa maneira ou afirmar isso é alguma frustração e uma perda que ela teve no meio do caminho. Porque isso aconteceu com Saul. Quando ele perdeu a presença de Deus, quando ele perdeu a aprovação do Senhor, ele começou a agir dessa maneira. Viver à base de pretextos, de justificativas para esconder a sua frustração, para esconder a sua perca, a sua ruína. Você me entende sim ou não? Sim. Olha o risco que eu e você corremos se perdermos a presença de Deus. Volto a repetir, irmãos. Podemos estar dentro do templo, mas sem a presença de Deus. E você precisa se examinar. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Pastor, por quê? Porque se hoje fosse o último culto. Com todo respeito, não quero assustar ninguém. Posso falar, irmãos? Se você sair ali na frente agora e você ser atropelado, tá amarrado, pastor. Mas você sabe que as coisas acontecem. A Bíblia fala que ao mesmo tempo que a gente está aqui, podemos não estar mais. Não devemos temer a morte, mas temos que pensar na nossa preparação para a eternidade. Porque a Bíblia fala que depois disso vem o juízo. Você lembra do rico e do Lázaro? Sim. Pastor, só os pobres vão para o céu? Claro que não. Só os ricos vão ser condenados? Não. Minha irmã, meu irmão, conforme o seu coração tem lidado com aquilo que Deus tem te dado, o privilégio, a possibilidade de viver. Você me entende sim ou não? Eu conheço muitas pessoas bem-sucedidas, mas bem-sucedidas de verdade. Mas que tem um coração, minha irmã, meu irmão, prostrado assim por completo na presença de Deus, que é bonito. Agora eu conheço muita gente que, como fala aqui o catarinense, né, que não tem um pinto para dar água, e ai de quem falar, ai de quem tentar. Irmão, aonde vamos chegar assim? Daqui a pouco Jesus volta, essa pessoa vai ser pega despreparada. Daqui a pouco chega o fim de tudo, o nome dela não vai estar no livro da vida. Daqui a pouco, tudo que ela se apegou, tudo que ela viveu aqui na terra, ela vai ver que não vai adiantar de nada, não vai colocá-la na eternidade. Não vai levá-la para o céu. Lembra que a Bíblia fala que nu viemos e nu voltaremos. Você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar o quanto de dinheiro que você ganhou, você não vai levar o quanto de respeito você ganhou nessa vida. Você está me entendendo, sim ou não? Meu irmão, ou eu e você estamos na presença de Deus, ou naquele dia poderemos ter o maior arrependimento que um ser humano pode ter na sua vida. Que é saber que teve toda a oportunidade, mas não aproveitou. Teve toda a possibilidade, teve todo o privilégio, mas acabou jogando fora. Pastor, e por que o senhor está falando isso aqui? Irmão, quando a gente acaba sendo rondado, dominado por esse espírito mal, né? Me entenda bem. Sabe qual que é uma das coisas mais terríveis que acontecem em nossas vidas? Diga assim comigo, o erro. Digam, o erro não me incomoda mais. E isso é a maior demonstração de quem já não tem mais a presença de Deus. A pessoa sabe que o que ela faz está errado. A pessoa sabe que as condutas, os hábitos estão errados. A pessoa sabe que o comportamento está errado. A pessoa sabe que a prática está errada. A pessoa sabe que o estilo de vida que leva está errado, mas já não incomoda mais. O pecado já não incomoda. Me entenda bem, o erro já não incomoda. A inconstância, a frieza, a apostasia já não incomoda. Às vezes eu converso assim com umas pessoas e outros amigos, eu falo, né?
E às vezes eu falo, amigo, às vezes a gente fica observando. Você quando está na presença de Deus, é fato. Vamos falar assim, hoje é domingo. Aí tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai ter outro domingo. Irmão, lá no seu coração você já fica naquela expectativa. Do que, pastor? Não do que vai acontecer com você durante a semana. Porque se você está na presença, você tem uma certeza. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Deus vai estar contigo, amém, Jesus? Mas a sua maior expectativa é, meu Deus, quando eu voltar para a igreja, quando eu estiver no próximo culto, Senhor, eu quero de novo essa presença. Eu quero adorar junto com os meus irmãos. Eu quero aprender o que a sua palavra vai ter para me ensinar. Amém, Jesus? Amém. Infelizmente, muitos que já perderam a presença, tem culto hoje, olha no relógio assim, já está perto das 8. Pensando bem, né? Vou ficar aqui mesmo. Agora, uma coisa que é engraçada, eu vou falar assim para nós meninos, talvez teve alguma mulher que viveu isso, né? Você quer ver falar para o menino quando ele é criança ou adolescente? Menino, vou falar de futebol. Que ele hoje é domingo, que amanhã ele tem um campeonato. Ele não dorme de ansioso. Você entende ou não? Sim. Ele fica ali, já arruma a roupa, já arruma o tênis, já fica naquela expectativa, e vou fazer isso, e vou fazer um gol, e vou jogar. Aí chega lá, não dormiu, não rende nada. Se frustra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Às vezes a gente tem tanta expectativa para tantas outras coisas na vida, e a gente não tem mais expectativa em estar na presença de Deus. A gente já não tem mais expectativa de vir para o culto de coração aberto. Vou adorar, vou clamar a Deus, vou buscar a presença dele, eu vou ter um encontro ali com ele. Ele vai falar comigo e quando terminar aquele culto, não vai ter pessoa mais grata do que eu naquele lugar. Você está me entendendo, sim ou não? Foi o tempo, irmão. Eu falo isso para você com tristeza e preocupação no coração. Foi o tempo que nós víamos isso acontecer nas igrejas. Acabavam-se os cultos. Ih, irmão, levava tempo para as pessoas irem embora. E isso, quando às vezes ia embora, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vamos em tal lugar, vamos comer junto, vamos fazer tal coisa. Irmão, hoje em dia é uma luta para o irmão olhar para o lado. Hoje em dia você fala para o vizinho, já vem um pastor de novo com esses negócios aí. Tem que olhar para esse abençoado, essa é uma benção, irmão. O pastor fala, abençoa aí. Fazer o quê? Você é uma benção, irmão. Não, irmãos. Cadê aquela essência? Você está me entendendo, sim ou não? Cadê aquela sensibilidade? Cadê aquela, minha irmã, meu irmão, cadê aquela consideração de um para com os outros, como diz a Bíblia? Minha irmã, você está bem? Meu irmão, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está mal? A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que... e nos alegrar com o que nos alegra. Não, a irmã está chorando, eu tenho minhas coisas na vida, não vou chorar com ela não. Eu também tenho meus problemas. Cuidado na hora que você estiver também precisando de alguém para chorar com você, talvez você não tenha alguém. E não vá ficar frustrado porque tudo que plantamos... Irmão, a gente precisa estar atento. Porque você andar na presença de Deus é você ter essa sensibilidade. É você ter esse entendimento. Não é você chegar aqui, querer falar com o vizinho o quanto você entende de Bíblia, o quanto tempo você está na igreja, e nada mudou na sua vida. Porque quem vive na presença, digam comigo, é transformado. É mudado. Cada dia mais para melhor. Aí eu pergunto aos senhores, a gente fica perfeito? Jamais, irmão. Parece que quanto mais queremos acertar, mais a gente tropeça, sim ou não? É a guerra que a gente tem, que a Bíblia fala. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não devia... Pastor, eu falei para Deus que eu nunca mais ia falar a mão da irmãzinha. Mas hoje ela chegou com esse cabelo que não tem como, eu vou ter que falar. Pastor, eu falei que eu nunca mais ia reclamar, mas pastor, eu já acordei, eu já meti o dedinho na quina da cama. Para você ver que todos os dias temos que lutar e vencermos a nós mesmos para andarmos na presença de Deus. Irmão, quando você está determinado a estar na presença de Deus, digam assim comigo, nem o diabo é capaz de me impedir. Acredite nisso. Acredite. Porque quando você está determinado e você está na presença, eu vou fazer uma pergunta aos senhores. O Davi não errou feio na vida dele? Sim. Errou ou não errou? Errou. E não foi só um erro. Eu até esses dias atrás falando com um amigo, eu brincava, foi um erro duplo.
fora os outros. Mas você encontra no Davi um coração quebrantado, arrependido, genuinamente. Você não vê o Davi constantemente cometendo o mesmo erro. Você me entende, sim ou não? Mas quando ele ora a Deus, ele pede duas coisas a Deus. Primeiro, não me lances fora da tua. Ele sabia, meu irmão. Olha aqui para mim, ele sabia o quão terrível é viver sem a presença de Deus. Não estou falando que, desculpa falar assim, não estou falando que você vai ser bobo. Mas quando você tem a presença, o que mais reina no seu coração é a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando você tem a presença de Deus, você não vê ninguém como seu inimigo. Você me entende, sim ou não? Quando você tem a presença de Deus, tudo que lhe sucede, você carrega uma certeza. Aqui Deus tem algo bom para mim. Amém, Jesus? Agora, quando você não tem a presença, você já olha para o vizinho querendo matar ele. Você já olha para o outro falando essa praga aí. Você já olha para o outro, você já perde o controle. Como dizem aqui, né? Quer sair na mão, quer sair quebrando todo mundo. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de homem de Deus é esse? Que tipo de mulher de Deus é essa? Não, pastor, eu sou de Jesus, mas assim, né? Eu sempre fui barraqueira. Você constrói o quê? Barraca? Uma vez eu falei isso para uma irmã. Ela falou, pastor, assim o senhor me perdoe, mas é porque eu sou de Jesus, mas eu sou barraqueira. Eu falei, não, a senhora não é de Jesus. Eu falei, não, a senhora não é de Jesus. Ela falou, o senhor não pode falar isso. Eu falei, eu posso. Ela falou, e o que te dá o direito de falar isso? Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, isso aqui. Eu não estou falando por mim. Eu falei, estou falando por isso aqui, a senhora não é de Jesus. Se a senhora fosse de Jesus, a senhora viveria e praticaria isto aqui. E não que a senhora pensa que está certo. Pastor, mas é que comigo o negócio é mais embaixo. Não, eu sei que às vezes a gente tem que chamar a atenção, a mãe e o pai repreender o filho, um e o outro conversar, ter comunicação, você me entende sim ou não? Agora você perdeu o controle. Dá um péssimo testemunho, isso aí não é ser de Jesus não. Pastor, é porque assim, eu não sou de falar, eu vou lá e resolvo na bala, na mão, no facão, no que seja. Cadê a presença de Deus? Cadê? Você sabe o que está acontecendo hoje no meio cristão? Não vou falar meio gospel, porque isso aí, irmão, é uma enganação do diabo. Estou falando no meio cristão. Sabe o que está acontecendo hoje no meio cristão? Com tristeza eu falo isso para você. Uma mancha no nome do Senhor. Muitos que se dizem ser crentes, que se dizem ser cristãos, não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, porque não estão na presença. Estão num segmento religioso e sendo usados por um espírito mau. Você me entende, sim ou não? Sim. E toma cuidado, porque, minha irmã, meu irmão, isso não é difícil de acontecer. A Bíblia diz que se for preciso, Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabe que antes de eu ser de Jesus de verdade, eu digo ser de Jesus de verdade porque tem um bom tempo aí na caminhada, na igreja, na congregação, mas antes de ser Jesus de verdade, Jesus ele me provou vamos colocar assim, né? Uma das fraquezas que eu sempre tive, que eu tinha pavio curto. Pensa num cara briguento. E eu era aquele que um dia eu já falei aqui, né? Eu já sabia, uma certa idade eu sabia que não ia crescer mais. Aí eu falei, como eu com todos esses 2 metros, né, eu não vou apanhar na rua. Eu sempre procurei aprender a brigar. Então, como eu já sabia um pouquinho da habilidade que eu tinha, eu não gostava de levar desaforo para casa. Mas um dia, Jesus me encontrou, eu encontrei Jesus de verdade, e foi a hora do vamos ver. E foi logo num dia daquilo que eu mais gostava de fazer, jogar um futebol. Que teve eu até brinco, né? Teve um lá usado pelo espírito maligno, mas você tem que tomar cuidado, você não pode atribuir muitas coisas que Deus está fazendo ao maligno. A gente falava na hora, hoje em dia eu entendo que era o próprio Deus me provando. E foi abençoado lá e propositalmente ele meteu uma cotovelada na minha costela que quase quebrou. Eu demorei assim uns 3, 4 minutos para recuperar o ar, para poder falar um ar. Mas nesses 3, 4 minutos parecia um filme. Você lembra quando no filme que aparece o anjinho de um lado e o diabinho do outro? De um lado tinha o diabinho, né? Tinha uns meninos. Agora já era.
agora o Dieguinho vai quebrar esse cara, agora vai dar briga. Prepare que agora vai dar briga, agora vai ser briga. E do outro lado o Espírito Santo falando, você já está livre. Você tem que ser manso, domínio próprio. E aquela luta na minha cabeça, mas eu mal conseguia respirar. Quando eu consegui fazer isso aqui, e muita dor. Eu olhei assim pro rapaz, o rapaz já estava aqui, ó. Falei assim, vem cá, irmão. Aí ele, não, vem cá, você. Eu falei, não, vem cá, eu não vou brigar contigo, não. Vem cá, deixa eu falar contigo. Aí ele veio meio que assim, né, meio arisco, assim, né, a gente não se conhecia. Aí eu falei assim, você tá ouvindo o que esses caras estão falando? Ele falou assim, você esquece isso aí. Eu falei, esse cara aí que eles estão falando aí, ó, eu nem sei mais quem, nem existe mais. Aí ele falou, não, é de você. Eu falei, não, esse cara não existe mais. Eu falei, futebol acontece, futebol é contato. Eu falei, se eu não quisesse ter contato, eu ficava em casa, fazendo outra coisa. Eu falei, fica tranquilo, volta a jogar lá, eu já não vou mais jogar, que tá doendo. Aí ele tava me olhando assim, aí eu olhei pros meninos assim, e os meninos estavam assim, não pode ser, ele é crente de verdade agora. Agora ele vai virar pastorzinho. E eu nem sabia, né? Ele já estava profetizando na minha vida, ó. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Quem está na presença de Deus tem mudança, tem transformação, tem virtudes do Espírito Santo em seu viver, é conduzido, é dirigido pelo Espírito de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que vai ser tudo uma maravilha? Não, nós vamos nos deparar no meio cristão com falsidades, com invejas, com ingratidões, com tanta coisa. E às vezes de pessoas que vão estar do seu, mas que não seja por você. Você me entende, sim ou não? Que não seja por você. Pastor, mas o fulano! Você lembra que sua mãe falava para você que você não era todo mundo? Então não seja igual ao fulano. Não seja todo mundo. Seja a diferença. Seja verdadeiro. Seja transparente. Seja de Jesus. Amém? Olha para o seu vizinho e diga para ele, seja de Jesus. Por quê, pastor? Quem é de Jesus está na presença dele. Amém? Aí para a gente terminar para ir para a ceia, pega aí 2 Timóteo comigo. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer para nós desta maneira, ó. 2 Timóteo 2, versículo 4. Diz assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para... Pastor, quem é que milita? Todo aquele que foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado, você foi salvo pelo Senhor? Amém. 6 pessoas só, o resto está tudo perdido. Você foi chamado, você foi salvo pelo Senhor? Amém. Então você não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. Irmão, nem sempre o que vai te tirar da presença de Deus é o pecado. Nem sempre o que vai te tirar da presença de Deus é o próprio Satanás. Não. Às vezes o que vai te tirar da presença de Deus é as coisas que estão embaraçando você no dia a dia. Pastor, o que a Bíblia quer dizer com esse embaraço? É tudo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Outrora você era uma pessoa mais voluntária a Deus, mais entregue ao Senhor, mais temente, mais envolvida com as coisas de Deus. Pastor, hoje eu não consigo fazer mais nada. Você está embaraçado. E esse embaraço pode não só tirar você da presença. Esse embaraço pode tomar de você a eternidade. Por isso que o Senhor fala lá em Apocalipse, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua... Muitos vão descobrir naquele dia que não foi o pecado que tomou a coroa deles, foi o embaraço desta vida. Foi a distração, foi a correria, foi os muitos afazeres. Foi domingo passado, quem estava aqui lembra. De manhã eu preguei uma palavra e à noite eu até tinha deixado aqui para pregar a mesma palavra. Aí quando eu comecei a fazer o louvor ali, já na primeira oração o Espírito Santo ministrou uma palavra inteira no meu coração para pregar, que eu não tinha preparado. Não foi a mesma mensagem de manhã. De noite o Senhor me mandou falar a respeito da Maria e da Marta. Mas não talvez aquilo que você já falou, pastor, já sei, né? A Maria ficou ali, a Marta não. Quem estava no culto à noite lembra. Tem gente que está embaraçado, afadigado, ansioso em muitos afazeres. E por isso está perdendo a sensibilidade da presença de Deus. Por isso está perdendo o interesse para as coisas de Deus. Por isso, ao invés de estar se aproximando, está se afastando. Cuidado, porque isso pode te colocar, me entenda bem, né, da maneira que você agir,
ou em um ou em outro grupo. Pastor, de que grupo o senhor está falando? Ou vai te colocar no grupo das virgens prudentes, que esperaram o noivo da maneira que deveriam esperar, me entenda bem, e foram, né, recebidas para dentro nas bodas do Cordeiro, ou você vai entrar no grupo das imprudentes, que ficaram dispersas, despreparadas e foram deixadas de fora das bodas do Cordeiro. E quem vai decidir isso não é o pastor por você. Eu posso orar por todos, como a gente já faz, eu, a esposa, os obreiros, todo mundo. Mas isso vai depender das suas escolhas. Se você quer continuar embaraçado com as coisas dessa vida, ou se você quer continuar na presença de Deus. Se você quer continuar embaraçado com as coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida, ou se você quer continuar íntimo na comunhão e voluntário às coisas dos céus. Você me entende sim ou não? Sim. Então isso aqui o Espírito Santo mandou trazer para a igreja hoje. Por quê, pastor? Vamos falar mais uma vez? Diga, estar não significa que eu estou acessando. Irmão, cuidado, tá? Tudo que o embaraço vai levar você a fazer é não priorizar mais as coisas de Deus. E quantos talvez estão se encontrando nessa situação? Nós vamos fazer uma breve oração agora para entrarmos na Santa Ceia. E é o momento de você fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. Examine-se o homem a si. Eu não posso chegar aqui e falar, Senhor, vou pegar aqui, né, o corpo e o cálice. Eu te prometo, eu nunca mais vou ser o mesmo, o Senhor me ajuda e não sei o quê. Aí amanhã tá fazendo tudo igual de novo. Irmão, palavras. A Bíblia fala que antes que a gente diga alguma coisa, Deus já sabe o que a gente vai falar. Agora, condutas, prática é diferente. E é isso que o Senhor está procurando em nós. Senhor, me ajuda a mudar naquilo que de fato eu preciso. O que é que anda embaraçando a sua vida? O que é que anda tomando o lugar de Deus na sua vida? Ou, melhor dizendo, olhem para mim, o que é que já te afastou da presença de Deus? Hoje você tem a oportunidade, diga assim comigo, e a possibilidade de voltar para Deus. Porque Ele está perto, Ele está aqui. Ele quer receber e aceitar todos. Aliança, comunhão, compromisso. Eu tenho certeza que se eu sentar com muitos dos senhores e eu tentar lembrar com os senhores quem os senhores eram no início e quem nós estamos sendo hoje, muitos vão dizer, pastor, eu já não faço mais para Deus o que eu fazia no início. Já não sou mais assíduo, mais constante como no início. Tem coisa que está embaraçando a minha vida. Então, enquanto é tempo, é hora de tirar esses embaraços. Se a gente tem vencido o pecado, glória a Deus. E vamos continuar lutando para vencer, amém? Pastor, mas e se eu errar? Confessa a Deus, Ele perdoa. Confessa e deixa. Amém, Jesus? Agora, não posso ficar também escondendo um pecado. Nada disso. Talvez, pastor, mas eu não me prostituo, não mato, não roubo, não bebo. Mas a Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não está fazendo, esse já está pecando. Você entende, sim ou não? Então a gente precisa andar segundo a luz da palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Irmãos vão preparar a Santa Ceia. Enquanto a gente